Olá, nós somos o grupo IC10, acadêmicos de medicina do primeiro período da União Evangélica, e vamos apresentar uma resenha crítica que foi construída ao longo do período no submódulo de iniciação científica. A linha de pesquisa adotada foi Envelhecimento e Epidemiologia das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. O título do artigo escolhido: Aspectos subjetivos da imagem corporal em mulheres com fibromialgia. Autores da resenha: Júlia Monteiro da Silva Ferreira, Laura Vaz Monteiro Codo, Lucas Andrade de Rezende, Marcos Francisco Cavalcante, Marcos Paulo Augusto Cora, Maria Eduarda Queiroz Sena Leão e Sâmia Maria Scaff Vieira, nossa orientadora. Eu sou o Lucas e vou apresentar a introdução. Segundo Schilder, a imagem corporal começa a ser construída logo no começo da vida, mas ela é reconstruída constantemente, de acordo com as vivências do sujeito, vivências corporais e também psíquicas. Dessa maneira, a imagem corporal possui uma forte vertente experiencial, a qual determina o seu caráter dinâmico. A doença discutida no artigo é a fibromialgia, uma síndrome de etiologia multifatorial prevalente em mulheres de meia idade, cujo quadro clínico se caracteriza principalmente pela ocorrência de dor física crônica, sem lesões orgânicas, e pela presença de alterações no humor, na memória e também no sono. Nesse contexto, pode-se entender, a partir do desenvolvimento teórico de Schilder, que mulheres com fibromialgia apresentarão uma imagem corporal influenciada pelo modo como se relacionam com seu corpo. Diante disso, o diagnóstico e também o tratamento devem levar em conta os aspectos emocionais das pacientes. Afinal, a confirmação de um caso demanda julgamento clínico em relação às queixas relatadas pelas pacientes, pois a fibromialgia ela não provoca deformidades físicas. Quanto ao âmbito da ciência, ainda são poucas as pesquisas voltadas para a exploração das facetas subjetivas da fibromialgia, especificamente aquelas que avaliam a imagem corporal das pacientes. Assim, o objetivo do estudo é analisar os aspectos subjetivos da imagem corporal de mulheres com diagnóstico de fibromialgia. No que diz respeito ao método, pode-se dizer que ele foi feito utilizando-se de um estudo observacional de corte transversal, ou seja, o pesquisador, durante um curto período de tempo, observou como a fibromialgia interfere na vida dessas mulheres. Em relação às participantes, fizeram parte deste estudo 16 mulheres diagnosticadas com fibromialgia, que foram recrutadas por uma ONG especializada. Para selecioná-las, utilizou-se alguns critérios, tanto de inclusão quanto exclusão. No que se refere aos critérios includentes, foram aceitas apenas mulheres com idade maior ou igual a 18 anos e que demonstram diagnóstico de fibromialgia por pelo menos 6 meses. Por outro lado, foram incapacitadas de participar dessa pesquisa aquelas que apresentavam dificuldade em compreender ou realizar as tarefas propostas, ou as que possuíam alguma comorbidade relacionada a doenças físicas com sério risco de morte. No que corresponde a um instrumento empregado para se realizar a coleta de dados, utilizou-se o desenho da figura humana, sigla DFH. Essa técnica, muito utilizada por psicólogos, traz uma maior confiabilidade para a pesquisa, pois ela se apropria tanto de uma produção oral quanto da produção gráfica. Isso a torna menos suscetível aos mecanismos de defesa do controle racional do sujeito, visto que, para se realizar essa pesquisa, é necessário entender os aspectos subjetivos presentes no inconsciente das participantes. Ela consiste, basicamente, em solicitar às participantes que realize o desenho de duas figuras humanas, do sexo oposto, e, quando terminado o desenho, é pedido que se esclareça algumas características daquilo que foi desenhado. Isso permitirá enfatizar aspectos subjetivos da própria imagem corporal que o sujeito possui de si mesmo. Ainda sobre o método, foram feitas algumas perguntas para as participantes a respeito dos desenhos feitos por ela. Primeiramente, foram feitas perguntas sobre o primeiro desenho e sobre o que elas pensavam em relação à figura humana que elas representaram.
se essa figura transmitia felicidade, tristeza, qual era a rotina desse personagem representado, se a participante gostaria de ser essa personagem que ela mesma desenhou. Essas perguntas e respostas elas foram feitas em uma sala reservada dentro da ONG especializada e que participou dessa pesquisa, de forma a respeitar a privacidade dessas participantes. As informações coletadas foram feitas a partir de um gravador que mantiveram em sigilo essas informações, respeitando os princípios do Comitê de Ética em Pesquisa. Essas respostas elas foram analisadas por 2 psicólogos especialistas em DFH e que utilizaram de 2 procedimentos de análise, um sistemático, analisando o psicológico em geral dessas respostas, e um não sistemático, analisando de forma global as respostas fornecidas pelos participantes, baseadas nas experiências pessoais desses psicólogos. Caso houvesse alguma divergência entre essas conclusões dos psicólogos, eles conversariam até chegar em um consenso para possibilitar uma resposta única e certa sobre essa análise. O segundo desenho feito por esses participantes foi utilizado de forma diferencial nessa análise, de forma com que o primeiro desenho mesmo que fosse a base dessa análise. Eu sou a Júlia e vou falar sobre os resultados. Os resultados desse artigo foram dispostos em tabelas para sua organização, especificamente 3 tabelas, onde na primeira tabela há a caracterização das participantes por idade, a qual variou entre 41 e 60 anos, estado civil, em que a maioria dessas participantes eram casadas, situação ocupacional, onde menos da metade dessas participantes se declararam ativas, a profissão, que foi bastante diversificada, e o tempo de diagnóstico, que foi heterogêneo, variando de 1 a 20 anos. Na tabela 2, foram mostrados os indicadores mais frequentes identificados nos desenhos relacionados aos aspectos gerais da figura humana. Como pode-se observar nos próprios desenhos, a utilização de um traço médio e contínuo, a ausência de linha mediana, e representações de articulações, principalmente dos ombros. Além disso, observa-se também ombros largos e retos. Há também indicadores de conflitos que podem ser observados através dos reforços dessas articulações, principalmente dos ombros, e das omissões das orelhas, como se pode perceber nesses desenhos. Na tabela 3, foram mostrados os indicadores mais frequentes, identificados também nos desenhos, relacionados agora ao tamanho e à proporcionalidade da figura humana. Aqui, observa-se a predominância de figuras humanas pequenas, que pode ser difícil observar porque esses desenhos foram feitos geralmente no 4º quadrante da localização da folha, e aqui, como estão aproximados, pode não ser tão fácil perceber, mas são a predominância de figuras humanas pequenas, cabeça grande, pernas finas, pescoço comprido e fino também, uma cintura demarcada por linha horizontal, ausência de seios, postura corporal estática, e em todos os desenhos, os traços faciais são bastante simplificados. Logo, uma análise aprofundada desses indicadores revela sinais sugestivos nessas participantes de insegurança, inibição, sentimento de inferioridade, conflitos relativos às dificuldades de contato, propensão de refúgio à fantasia, rigidez psíquica e desvitalização. Assim, percebe-se que a imagem corporal dessas participantes carrega uma essência negativa, uma vez que é formada subjetivamente por concepções inconscientes dessas participantes pouco favoráveis sobre si mesmas e sobre o seu próprio corpo. Olá, meu nome é Ana Eduarda e eu vou falar um pouco sobre a discussão dos resultados. Então, ele traz a efetivação das 2 primeiras etapas do procedimento. Ele enfatiza uma tendência das participantes como uma tendência pacífica e uma propensão ao refúgio da fantasia. Ou seja, elas têm a forma de desenhar corpos perfeitos para se esconder
nesse mundo de fantasia e imaginação. Isso traz insegurança para si, o que gera muitos embates consigo mesma, com pessoas ao seu redor, como resultado. Tudo isso gera uma desvitalização para si e uma valência um tanto quanto negativa ao todo. E trazendo também, como o artigo cita, uma baixa adesão ao tratamento. Então, o artigo, ele sugere aos profissionais da saúde que irão cuidar dessas mulheres, que eles enfatizem e enalteçam o corpo das mulheres com fibromialgia como eles são, para que, assim, os resultados dos diagnósticos e tanto o tratamento sejam mais efetivos em seu todo, por enaltecer os corpos delas, e não deixar que elas se afoguem nesses embates psíquicos que vêm como resultado dos estudos aqui apresentados. Continuando o que a Maria Eduarda falou, o estudo mostrou que a fibromialgia, ainda que seja constituída por uma dor crônica não fatal, ela se associa com a perda de vitalidade. E para reforçar esse raciocínio, o estudo lançou mão do pensamento do antropólogo Davi Le Breton, que afirmou existir uma equivalência entre a dor física e o sentimento de aproximação da morte na existência. Foi elucidado também que a criação da imagem corporal compreende elementos objetivos e subjetivos, ao contrário do que algumas pesquisas afirmaram, já que elas analisaram os traços depreciativos da imagem corporal por um viés objetivo. O estudo destacou que os distúrbios da imagem corporal têm origem psíquica, contrapondo pesquisas que afirmaram que tais transtornos são oriundos da dor física e de alterações posturais. O artigo mostrou que apresentou limitações quanto à ausência de um grupo controle e à utilização de amostra de conveniência. E como conclusão, foi destacado que a valência da imagem corporal das participantes é negativa por essência, uma vez que a criação dessa imagem se formula de modo subjetivo por concepções inconscientes desfavoráveis sobre si mesmas. Agradecemos à professora Sami por nos orientar, à professora Maria pelo trabalho realizado ao longo do período conosco e também a todos os professores do primeiro período. Muito obrigado.